semestre agora, nós vamos estudar sobre o homem e sobre Jesus, tá certo? Então, primeiro, nós vamos estudar sobre o homem, vamos passar algumas semanas estudando teologia, o que a teologia tem a dizer, né, sobre o homem, e também o que a teologia tem a dizer sobre Jesus. Agora, a gente segue, né, a gente segue o currículo da teologia sistemática e tem sido ensinado aí nos seminários teológicos batistas, né? Então, por isso, a nossa teologia sistemática, ela vai em 4 módulos, tá certo? São 4 semestres e nós estamos entrando aí no segundo, tá certo? Então, vamos lá, ali. Teologia Sistemática 2, aula 1, o homem, tá lá. E o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar da criação do homem, mas da forma, né, que Deus ele criou o homem. Então, por que Deus nos criou? É uma pergunta. Eu creio que Deus me criou, mas por que Deus me criou? É claro que você sabe a resposta, né? Mas como Deus nos faz semelhante a Ele próprio, né? Ele não apenas nos criou, mas Ele criou o homem, é uma das primeiras coisas que Ele disse, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, como é que Deus nos faz semelhantes a Ele próprio? Como é que a gente pode agradar a Deus pelo nosso viver? Então, pelo menos essas 3 perguntas a gente vai tentar responder para vocês hoje, tá? Por que Deus nos criou? Por que Deus nos faz semelhantes a Ele próprio? E como é que a gente pode agradar a Deus, tá certo? Então, vamos começar aí, tá? O uso da palavra homem como referência à raça humana. Tem uma pergunta aí que começa, né? A pergunta é correto usar o termo homem para designar toda a raça humana? Hoje está difícil. Está difícil para o pessoal até ser homem hoje, né? Quer dizer, ficar usando um termo para todo mundo. Mas a pergunta é bem posta, tá? É correto usar esse termo homem como referência à raça humana? Então, hoje, esse termo ele tem sofrido não poucas contestações, pois alegam que tal referência desrespeita as mulheres. E insiste que o modo correto seria dizer humanidade, pessoas ou seres humanos. É o que nós chamamos assim de o politicamente correto. Esse politicamente correto é um horror, tá? E, é claro, você, como um cristão, uma hora ou outra você vai ter que enfrentar esse politicamente correto na sua vida. Então, já começa aqui dentro da teologia, né? Quando nós falamos da criação do homem, né? Nós não falamos da criação do humano, nós falamos da criação do homem, tá? Então, vê-se nas alegações contrárias a infiltração clara dos pensamentos filosóficos, né? Principalmente aqui, meus irmãos, do neomodernismo, neo-humanismo, eles não aceitam o quê? A verdade absoluta. Eles quebram a hierarquia dos valores, trazem como sagrado o próprio ser humano e não Deus. E isso é uma tendência a piorar, não é uma tendência a melhorar, tá certo? Então, quando nós estamos aqui discutindo e tentando defender uma palavra que a Bíblia usa para a raça humana, que é o homem, algum maluco em algum lugar aí está inventando alguma coisa para destruir esse pensamento. Então, nós temos no neomodernismo e no neo-humanismo essa questão de não aceitar uma verdade absoluta e a destruição, né, assim, não é nem em cadeia. Hoje é uma destruição completa da hierarquia dos valores e do endeusamento do ser humano. E isso está acontecendo assim, sabe? A igreja nem percebe, mas isso tem entrado muito dentro da igreja. Os hinos modernos, eles não costumam falar muito o que Deus tem feito, o que Deus né? Nem fala tanto assim dos atributos divinos. Os hinos e os coros modernos têm a ver mais com o homem, mais com aquele sofrimento do homem, né? Mais com a dor do homem, mais aquilo que ele fala que ele pode fazer
e até para Deus. Então, dentro das nossas igrejas, esses hinos, eles já vão entrando. Mas não é só isso, né? Vai entrando também aquela criação, né? Você vê na criação dos filhos, hoje, os pais crentes, as mães crentes também, eles não aceitam os princípios. Eu digo assim, não aceitam, mas eu não estou me referindo a todos. Mas uma boa parcela, se não a maioria, já não aceita mais a disciplina bíblica. E por isso, quando nós falamos do o homem, né, hoje nós ainda estamos discutindo isso, mas vai chegar um tempo que vai ser a coisa mais normal do mundo. Então, para quem vai estar defendendo a fé, correto? Vê lá, vamos continuar. Tais argumentos são formalizados por pessoas que desprezam a palavra de Deus. Não aceitam a palavra de Deus como regra de fé e prática nas suas vidas. E sempre está contestando tudo, né? Essa é uma questão bem moderna mesmo, né? Eles acham que é bonito ficar contestando tudo. Não é bonito ficar contestando tudo, né? E tem um lema, né? A gente tinha um lema no seminário, e é assim, eu leio, eu creio e eu adoro. Então, e, na verdade, é isso que você vê em Abraão, né? O Abraão, ele lê, ele crê, ele adora. Naquele caso dele, né, ele ouve, ele crê e ele adora. Veja só, né? Quando o Abraão, ele é levado ele é chamado para sacrificar o filho dele. Então, ele ouve. Para nós aqui, seríamos ler. Nós leríamos a palavra de Deus, enquanto que o Abraão, ele ouve a palavra de Deus. E aí, o que ele faz? Ele ouve, ele crê. Né? E depois que ele crê, ele adora. Veja que ele não adora só quando ele volta já satisfeito. A palavra de Deus diz que ele olha para os moços que estão junto com ele e diz: olha, nós vamos subir lá em cima, nós vamos adorar a Deus lá em cima e depois nós vamos voltar. Veja só, a diferença que é, meus irmãos, hoje até do cristianismo. O cristianismo, assim, eu não sou contra as pessoas perguntar, não sou contra as pessoas interrogar, eu nunca fui, né? Mas é a forma de abordagem, é a forma de abordagem que está até dentro dos nossos seminários hoje. E não é de hoje, né? Aquela contestação da criação do homem. Tem seminários que realmente não acreditam na criação do homem como ele é, criado na Bíblia, né? Que Deus vai lá e cria o ser humano do pó da terra. Então, os seminaristas hoje de muitos seminários já estão contestando isso. Nos Estados Unidos e outros lugares já contestam isso há dezenas e dezenas de anos. Então, meus irmãos, olha, não aceitar a palavra homem como o gênero aí, né, não aceitar o que a própria palavra de Deus ensina. Porque na palavra de Deus está escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pode passar, Daniel? O termo homem, para designar toda a raça, não é ração, não, tá? Tem coisa errada aí. Toda a raça humana remonta ao próprio Deus. E depois de ter criado o universo, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aliás, meus queridos irmãos, há de se lembrar o que Paulo disse, né? Que primeiro foi criado o homem, depois a mulher. Então é justo que diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não diz façamos as pessoas ou a humanidade. E o termo hebraico deixa isso bem claro, pois a palavra ali é Adão, né? Outras passagens, como Gênesis 5:2, Levíticos 13:2, reforçam esse pensamento, né? Então, eu vou ler aqui para vocês. Estava com a Bíblia aqui na mão agora, levei lá para a sala, né? Deixei lá. Mas tá bom, né? Nós não vamos ler, não, né? Ou eu pego a minha Bíblia lá. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Bom desse quarto da bagunça aqui onde eu estudo, né? Que tem de tudo aqui. Você nem imagina o que tem aqui dentro, né? E tudo, tudo, tudo. É eu, os ratinhos, né? E mais alguns elementos. Capítulo 5, versículo 2. Homem e mulher os criou. Olha o termo aí, né? Levíticos capítulo 13 e versículo 2.
Levítico, capítulo 13, versículo 2. Eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Quando o homem tiver na pele da sua carne inchação ou pústula, olha, meus queridos irmãos, está falando aqui, né, dessa questão da lepra, mas ele fala homem, mas pode ser uma mulher, não é? A lepra não pega só em homem, a lepra pega em mulher também, tá? Então, outras passagens, como essas nossas lidas em Gênesis e Levítico, reforçam esse pensamento. Além do que, está em jogo o plano original de Deus para homens e mulheres em relação ao seu papel dentro da família e da sociedade, onde o homem é a cabeça da mulher. Pensamento este inteiramente desprezado, né, pelas correntes filosóficas modernas. Então, pode pular, Daniel? Né? Pode ir, pode ir. Por que o homem foi criado? Essa é a segunda pergunta, né? Por que o homem foi criado? Por que Deus criou o Gilberto? Por que Deus criou o Pedrinho aí? Por que Deus criou você, irmão Luiz, a irmã Aline, o Javier aí, né? O Daniel? Por que Deus criou? Né? Então, por que Deus criou o Antônio? Por que Deus criou a irmã Maura? Por quê? Né? Antônio, você quer falar alguma coisa? Tá. Não, eu me enganei. Então, por que o homem foi criado, né? Deus não nos criou porque estava só ou porque precisava de nós por algum motivo. Meus irmãos, Deus não criou o Gilberto porque ele estava lá sozinho no céu. Aliás, Deus nunca ficou sozinho no céu. A Trindade, ela comunga entre ela. Isso é uma coisa que a gente vai estudar, né, sobre a Trindade, essa comunhão que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aliás, nós já estudamos sobre isso, né? Então, Deus não criou o Gilberto, ou criou aqui, né, o Aurelino, porque ele estava sozinho, ou porque ele precisava de mim por algum motivo. Não, de jeito nenhum. A Bíblia ensina que Deus nos criou para a sua glória. Agora, isso é muito importante a gente lembrar. Por que Deus me criou? Não tem nada em mim, tá? É nele, é por ele, né? Então, é para a glória dele. Se eu o adorar, então a glória é dele, mas se eu resolver não adorar a Deus, ele vai continuar em glória, né? Mas ele me criou para isso, para que eu possa glorificá-lo. Então, eu vou ler aqui em Isaías, no capítulo 43, né? Isaías, capítulo 43, e versículo 7. Vamos lá, em Isaías, capítulo 43, e versículo 7, né? Eu estou lendo um pouco mais a Bíblia hoje, vocês estão reparando, né? Geralmente, mas é porque eu gosto de ler a palavra de Deus, especialmente nesses assuntos, né? Onde as perguntas têm que ser respondidas, é melhor ser respondida pela Bíblia. Então, no capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Eu os criei para a minha glória. Portanto, irmãos, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, como o 1 Coríntios 10, 31 fala, né? Quer comamos, quer bebamos, né? Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E como é que eu posso glorificar a Deus? Como é que nós podemos glorificar a Deus, né? Creio, meus irmãos, que a melhor resposta está na primeira declaração divina sobre o homem, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, como eu posso glorificá-lo? Olha o que Deus diz lá no começo. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E aí, nessa frase, está o propósito final de Deus para nossas vidas. Ou seja, ser conforme a imagem e semelhança de Deus. No caso, ser conforme a imagem e semelhança de Jesus. É isso. Nós temos no livro de Romanos, né, não está aí, eu acho que infelizmente
não está posto o versículo, né? Mas quando a gente abre a palavra de Deus, no livro de Romanos, você pode abrir comigo lá, né? No capítulo 8. No capítulo 8 diz assim, né? No versículo 29. Os que Dante conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Ele nos predestinou, tá certo? A conversa vem bem antes, né? Vem lá do versículo 28, tá certo? Né? Mas no versículo 29 ele deixa claro: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Então, meus irmãos, resumindo, por que que o homem foi criado? O homem foi criado para ser igual a Jesus, para ser parecido com Jesus. Continue aí, meu irmão Daniel. Pode abrir mais um, né? Pode passar. O significado do homem, a imagem, a semelhança de Deus. De todas as criaturas que Deus fez, só uma delas, o homem, diz ter sido feita à imagem de Deus. E por isso já é um privilégio muito grande. Toda criatura já deveria pensar, né, mas não pensa, né? Mas só o homem pensa. Mas o fato de Deus criar um animal já é, meus irmãos, uma glória, né? Uma glória. Agora, Deus nos criar para ser a imagem dele, ele não disse isso dos animais, ele não disse isso, meus irmãos, de uma vaca, ele não disse isso de um cavalo. Um cavalo ele pode ser muito lindo, e talvez uma das criaturas mais belas que Deus criou em movimento, que é o próprio cavalo. Mas o cavalo, meus irmãos, ele não foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi. Veja só, você pode ter a mais linda espécie equina que existe no mundo, custando milhões e milhões de dólares. E você pode ter um mendigo caído na rua, você pode ter aquele camarada assaltado pelos ladrões, em Lucas capítulo 10, ele fica jogado, desfigurado, machucado, ele está caído. Você pode ter essas duas imagens. E por pior que seja a imagem daquele caído, daquele homem destruído, pense alguém lá na Cracolândia agora, pense numa pessoa lá dentro daquele lugar. Ele ainda mantém imagem e semelhança de Deus. E aquele belo cavalo não. Então, o que que isso significa, né? Esse aqui é o autor, né, o Gruden. Significa que ele é semelhante a Deus e o representa. E que o texto só precisa afirmar que o homem é como Deus, e o restante das escrituras vão fornecer detalhes. Que uma compreensão plena da semelhança do homem a Deus exige uma plena compreensão de quem Deus é no seu ser e nos seus atos. Né? Então, meus irmãos, falar de uma forma bem complexa o que é ser a imagem de Deus, o que é ser a semelhança de Deus. Bom, eu gosto desse autor do Gruden, porque ele fala, olha, é uma coisa que a gente vai descobrindo lendo a palavra de Deus aos poucos. Né? E também conforme nós vamos conhecendo a Deus mais intimamente aos poucos. Mas o termo carece de mais explicações. Segundo o Degg, que é outro escritor de teologia que eu amo muito, né? O Degg, a expressão, a imagem de Deus, diz respeito às faculdades mentais do primeiro casal, mediante as quais foram capacitadas a prestar serviço aceitável a Deus, que inclui conhecimento, retidão, verdadeira santidade. E Grude, apesar de achar que é desnecessário, né, ele acrescenta esta lista de Dag, o quê? O domínio sobre a terra, tá? A criatividade, a capacidade de tomar decisões, éticas e imortalidade. Então, é interessantíssimo. Eu estava vendo lendo, né, já faz tempo que eu fiz isso, eu estava lendo um autor judeu e eu fiquei assim pensando no que ele disse. Ele estava falando, olha, eu acredito que o homem é a imagem de Deus porque Deus capacitou o homem a criar. O homem ele tem que estar sempre criando, né? E é interessante isso, aquela ideia dele, né?
Mas é só um aspecto, não é todo o aspecto. Nesse ponto eu concordo com Gruden, né? Mas ele lá, esse judeu, ele pegou esse aspecto de criador, né? Que assim como Deus, ele cria, o homem também, ele foi capacitado para criar, né? E eu acho que vocês conhecem aquela história do Ariano Suassuna. Ele fala assim, olha, eu não admito, né? É muito engraçado, o Ariano Suassuna é muito engraçado. Mas, ó, eu não consigo admitir, né, que essa história da evolução, sabe? Ele vai falando de uma forma muito engraçada, você pode até buscar depois isso na internet. Aliás, eu gosto muito do Ariano Suassuna, porque ele, assim, não é um crente, é verdade, mas ele nos ajuda dentro do campo da teologia para mostrar, né, como é vazia essa teoria do evolucionismo, né? Ele cita, por exemplo, a história do homem e do macaco, né? No sentido que alguém lá, né, que era amigo do Marx, não me lembro o nome agora, se é Rangel, sei lá o quê, né? Mas ele tem um título, né, esse escritor, que se chama A Humanização do Macaco, né? Aí ele disse assim, olha, eu nunca mais vou ler nada desse camarada, porque um camarada que fala uma coisa dessa não é digno da minha leitura, né? E nesse ponto, o Ariano Suassuna, ele está certo, né? E ele faz uma comparação, né? Ele abre a maletinha dele lá de dentro da maletinha dele, ele tira um prendedor. E ele tira um prendedor e fala assim, olha, quem fez isso aqui é um gênio. De fato, meus irmãos, se você pegar a história do prendedor, uma vez eu estava pesquisando, é uma coisa que tem mais de 200 anos que foi criada, e é o mesmo prendedor, não mudou nada. Se você pegar, por exemplo, uma mulher, fala assim, olha, tem um prendedor moderno aqui, e tem esse de madeirinha aqui, sabe? O clássico de madeirinha, né? Eu te digo uma coisa, a mulher vai preferir aquele que é de madeirinha, né? Quando ela vai comprar, ela compra aquele que é de madeirinha. Mas esse escritor, né, o Ariano Suassuna, ele estava falando assim, olha, é uma coisa muito simples esse prendedor, né? É um pauzinho aqui, outro pauzinho ali, uma molinha meio entrelaçada, você aperta, abre, você desperta, fecha, aperta, abre, né? Falando assim. E ele disse o seguinte, olha, o macaco pode viver 200 bilhões de anos, né? E não vai conseguir fazer um empreendedor. E eu acredito que quem fez esse empreendedor, dizendo ele, né, é um gênio. Veja, meus irmãos, né, que ser a imagem e semelhança de Deus, como aquele judeu falou, essa questão de criar. Desde o começo, o homem é muito criativo, a criação, né? Essa sabedoria que Deus deu para ele de criar as coisas. Eu acho fantástico também, quando a gente pensa nessa imagem e semelhança de Deus, né? E você, como eu falei, aquele camarada lá na Cracolândia, quando ele está são, quando ele acorda, né? Se o camarada ele tem um talento qualquer que Deus deu para ele, vamos dizer que ele é um desenhista, quando ele acorda lá daquela crise dele, ele é capaz de desenhar você, né? Por quê? Porque, meus irmãos, o pior que seja o ser humano, ainda fica um pouco da imagem de Deus nele. Continue, Daniel, pode mudar para mim aí, né? Pode, parafraseando, né? Tenho aqui uma historinha contada pelo Gruden, né? Seria mais ou menos assim: um vasto mundo havia sido criado, repleto de criaturas que, em sua admirável estrutura e sustentação, exibiam a sabedoria e o poder do Criador. Ao meio de mugidos balidos e outra infinidade de sons emitidos pelas criaturas, que, apesar de manifestarem a glória divina, não podia admirá-lo com inteligência, com retidão, com santidade, com amor. Irmãos, toda a criação, e linda criação, perfeita criação, boa criação, naqueles dias que antecederam a criação do homem. E você vê todo aquele verde, você vê todo aquele azul, você vê todas aquelas águas, você vê todos aqueles seres marítimos, seres que estão no ar aí com as aves,
os seres, meus irmãos, criados aqui na Terra, eles podem revelar, como fala Romanos capítulo 1, né? Eles podem revelar a glória de Deus, mas é só. Eles não podem admirar com inteligência, com retidão, com santidade, o amor, ou com amor, o próprio Deus. Então, voltando aqui para a nossa tela, imediatamente a sua criação, o homem, ele é eleito por Deus como dominador do mundo irracional, tornando-se o representante legal de todas as criaturas terrestres diante dele. Era como sacerdote num grande templo, o próprio Éden, pronto para oferecer serviço e adoração espiritual ao Deus de toda a glória, que num gesto de aprovação o visitava de manhã e à tarde, podendo o homem ouvir a sua voz e sentir a sua presença. Deus não desceu para ver os bois, Deus não desceu para ver os ratos, Deus não desceu para ver bicho nenhum. Deus, ele descia para conversar com o homem, para ter esse momento de comunhão com o homem. Irmãos, veja, quando, na nossa tradução em português, no Gênesis capítulo 3, né, diz que ouvindo o homem, na tradução original está escutando os seus passos, né? No sentido que Deus, ele vinha em encontro com o homem todos os dias, visitando o homem de manhã e à tarde. É por isso que Jó, é por isso que o livro de Salmos, é por isso que eles, quando eles começam a tratar desse assunto, eles falam isso, né? Eles perguntam: que é o homem para que coloques nele o seu coração? Que é o homem para que o visites? Né? Quem é esse homem? Bem, meus irmãos, Deus colocou o homem aqui, né, neste mundo, e Adão e Eva estavam ali, né, marido, mulher, eles, meus irmãos, ali, os representantes legais de Deus aqui na Terra, né? Como ele próprio colocou aqui, ele era como um sacerdote num grande templo. Até eu gosto dessa frase, né? Porque, de fato, meus irmãos, Deus vinha falar com ele. E ele falava com Deus. Mesmo depois do pecado, Deus veio, falou com ele, e ele falou com Deus. Continuando, né? A espiritualidade, a santidade, a imortalidade do primeiro casal davam-lhe bem-aventurada segurança e plena felicidade, onde o medo da dor, da desilusão e da morte eram simplesmente inexistentes. O prazer maior era exatamente a presença e a comunhão com o próprio Deus. O homem era a própria imagem e representação do seu Criador. Qual era o maior prazer do homem? O maior prazer do homem era a presença e a comunhão com o próprio Deus. Lá no Jardim Morumbi, a gente está estudando o livro de Lucas, né? O irmão Luiz aí é testemunha disso, né? E deixa eu ver se aconteceu alguma coisa aqui. Não, né? E nós estamos no livro de Lucas falando sobre alguns assuntos, né? E Jesus, ele saía para orar, ele ia para o monte, ele ia para alguns lugares, né, mais desertos, separados. E nós estávamos falando o seguinte: quando eu vou fazer uma oração, não sei, né, você talvez, com certeza é assim também, a gente fala, Pai, né, muito obrigado, Senhor, então, é uma coisa assim maravilhosa de falar, mas aí nós entramos nessa questão, né, de pedir perdão dos nossos pecados, pedir pelos nossos filhos, pedir pelas nossas necessidades, pedir pelas nossas debilidades, né? Então, a gente gasta muito tempo da nossa oração, e para muito, né? Muitas pessoas não conseguem ficar 5 minutos orando com a Deus, que dirá, né, a noite inteira, como Jesus ficava. Veja, irmãos, a pergunta que a gente fez lá no Jardim Morumbi, e a gente pode fazer aqui e responder aqui mesmo, né? O que Jesus tanto falava para Deus, para o Pai? Que tanto ele conversava, né? Porque ele não tinha necessidade para pedir, porque ele não ficava pedindo as coisas que nem a gente, não estava doente, né?
Não precisava ficar falando, que nem a gente fala. Então, o que tanto falava? Veja só, né? Era o prazer de poder conversar com o pai, o prazer do pai de conversar com o filho. E aí eu vejo nisso o Adão e a Eva, o prazer de conversar com Deus, o prazer de Deus conversar com os dois. E eu vejo aí, meus irmãos, a bendita comunhão, né? Pode continuar, Daniel, pode mudar aí, né? Nós temos uma na queda, olha só que interessante. Então, nós estamos falando do homem, a imagem e semelhança de Deus, né? E na queda, a imagem de Deus, ela se distorce, mas ela não se perde totalmente. Não, mas o homem não é mais a imagem. O homem continua sendo, continua. A imagem de Deus se distorce, mas ela não se perde totalmente, né? Podemos nos perguntar se é possível conceber que o homem, mesmo depois de pecar, ainda é como Deus? O próprio Deus nos responde que sim, em Gênesis 9:6. Lembra que ele conversa com Noé? Ele dá algumas ordens para Noé, e quando ele vai falando daquela lei, né? E que agora Noé também é um homem caído, assim como Adão, é um homem pecador como Adão, e apesar de caído, ele continuava a ser uma imagem de Deus, né? Portanto, digno de honra, digno de respeito, alguém que não devia ser assassinado e nem amaldiçoado. Olha só, né? Eu vou ler para vocês em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Aqui é Deus falando. Deus, depois da queda do homem, falando que o homem continua sendo a sua imagem, semelhança distorcida, mas continua, né? Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. E lá no livro de Tiago, no capítulo 3, né, no versículo 9, Tiago, capítulo 3, no versículo 9, diz assim, falando sobre a língua, com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. É interessante, né? Você parar, meditar sobre isso. Toda vez que você xingar alguém, toda vez que você amaldiçoar alguém, você está, né, realmente fazendo uma coisa contra a vontade de Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, volte para o título, né? Na queda, a imagem de Deus se distorce, mas ela não se perde totalmente. Vamos continuar a leitura. Todavia, como o homem pecou, ele não é tão plenamente semelhante a Deus como era antes. É isso, né? O pecado deformou o ser humano. O pecado fez com que a imagem ficasse distorcida. É, os mais novos não vão conseguir entender isso aí. O irmão Aurelino, com certeza, né, ele vai entender. E quando a gente era mais novo, assim, né, criança, e tinha uma televisão, né, as marcas eram Telefunken, não sei o que e tal, né, e ela tinha um botão dentro dela que a imagem ela ficava torta. Então, você ia ver a imagem assim, ficava torta assim, né, a pessoa lá, né, o artista estava tudo torto. Aí você pegava aquele botão e aquele botão levantava o camarada e o camarada ficava reto de novo, né? Então, ficava uma imagem distorcida lá, né? Do Fábio Júnior, distorcida, né? De Glória Menezes e tal. Bom, hoje as televisões não têm mais isso, né? Então, a imagem distorcida. Olha, o pecado fez com que o homem ele ficasse com uma imagem distorcida. A sua pureza moral se perdeu. O seu caráter pecaminoso não espelha a santidade de Deus. O seu intelecto está corrompido pela falsidade e pelo engano. Veja só, não tem mais pureza, né? Um caráter pecaminoso, não espelha mais santidade. O intelecto, né? Uma coisa que a gente usa muito, está corrompido, corrompido pela falsidade, corrompido pelo engano.
as suas palavras já não glorificam continuamente a Deus. Então, antes da queda, a conversa de Deus com Adão era só de coisas boas, coisas santas, agradáveis, tá? Mas não é assim a nossa conversa hoje. Os seus relacionamentos, muitas vezes, são controlados pelo egoísmo e não pelo amor, diferente do que era antes da queda. Nós temos medo, nós temos angústia pela dor, também pela morte. Isso é uma coisa constante na nossa vida que não tinha antes da queda. Mesmo assim, ainda somos sua imagem, ainda que seja uma imagem distorcida. Né? Então, meus queridos irmãos, sempre que você vê a pior imagem de um ser humano na sua frente, pode ser um bandido, um assassino, você tem que lembrar que ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Pode ser uma pessoa completamente distorcida lá, né? Você pega aquela imagem daquela mulher jogada no chão, né? As pessoas gritando, xingando, e as autoridades falando com Jesus. Esta mulher foi pega em pleno ato, adulterando, né? A lei manda que seja apedrejada. Jesus, meus irmãos, Jesus amou ela, né? Jesus quis ela para o céu. Jesus já estava pensando no sangue que ia derramar para tirar aquela deformidade, aquele pecado. Né? Então, meus irmãos, na queda, a imagem de Deus se distorce, mas ela não se perde totalmente. Continua, irmão, pode mudar aí, né? Como é que a gente vai voltar a ter essa imagem, né, e semelhança com Deus? A redenção em Cristo, o único meio de recuperar gradualmente a imagem de Deus. Veja só, eu sei que você talvez vai perguntar, aqui nesse mundo nós não vamos conseguir, né, pastor, ser a imagem e semelhança de Deus. Não, meu irmão. Nesse ponto eu concordo com você. Mas quando nós somos salvos em Cristo, a forma que você se vê é uma. A forma que as pessoas que estão lá fora te veem é outra. E a forma que Deus te vê é outra completamente diferente. A forma que o Balaão ele via o Israel de Deus era uma. A forma que os moabitas viam era outra. A forma que o próprio Israel olhava para si próprio era outra. Né? Mas a forma que Deus olhava para Israel era completamente diferente. Né? Completamente diferente. Então, Deus olhava o seu povo redimido, e por isso que a gente fala, a redenção em Cristo é o único meio de recuperar gradualmente a imagem de Deus. Então, tem uma pergunta aqui, né? É possível recuperar aquela verdadeira semelhança que o homem tinha em relação a Deus no princípio? Sim, é possível. Né? O Novo Testamento ensina que a verdadeira imagem de Deus também se revelou na pessoa de Cristo. João afirma que vimos a sua glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Em Jesus, vemos a semelhança humana a Deus como ela foi originalmente concebida. Então, quando você olha para Jesus, você pode imaginar, meus irmãos, como o homem foi criado. O homem foi criado, está ali, né? É carne, é osso, é pensamento, é coração, é intelecto, né? É moral, é caráter, tudo perfeito, tá? Então, a redenção, quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus, de fato, ele te olha coberto pelo sangue de Cristo. Você já está em grande vantagem. Mas aí, meus queridos irmãos, gradualmente, né? Gradualmente, uma pessoa que é um crente, ele vai ter altos, ele vai ter baixos. Quem é que não vai cometer uma falha, um erro? Quem é que não vai cair? Bom,
Ao menos que uma pessoa possa bater no peito e dizer assim, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca mais pequei. Bom, é um desafio a si próprio fazer isso aí, né? Então, mas eu acredito que ninguém aqui na nossa aula seria tolo bastante dizer uma coisa dessa. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, né? Quando você recebeu Jesus, a cada dia que passa, o seu esforço, o seu desejo, aquilo que você quer pensar, aquilo que você quer fazer, é agradar a Deus, é glorificar a Deus, é ser igual a Jesus, é ser parecido com Jesus. É que nem aquela camiseta, né? Eu tive que faltar num acampamento uma vez, eu nem me lembro o que aconteceu, acho que a minha filha ficou doente, né? Uma coisa assim. E aí, na volta, eles trouxeram uma camiseta para mim, escrito Parecidos com Jesus, né? Eu gostei muito daquele tema, achei muito legal, mas apesar de não estar naquele acampamento. Mas é isso, né? A redenção em Cristo é o único meio de recuperar gradualmente a imagem de Deus. Pode pular, Daniel. Tendo redimido em Cristo, perdão, todo redimido em Cristo pode, ainda nesta vida, gradualmente, crescer mais, cada vez mais, né, na semelhança de Deus. Paulo diz que, como cristãos, temos uma nova natureza. Olha que interessante o que Paulo diz. Que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, quando você entregou sua vida para Jesus, você é uma nova criatura que se refaz para pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Deus. Né? À medida que vamos crescendo no verdadeiro conhecimento de Deus, da sua palavra e do seu mundo, começamos a pensar cada vez mais os pensamentos que o próprio Deus tem. Então, a partir do momento que você vai lendo a Bíblia, que você vai conhecendo a palavra de Deus, você começa a ter a mente de Cristo, a pensar como Jesus. Dessa forma, nós somos refeitos para pleno conhecimento e nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Paulo ainda afirma que somos transformados de glória em glória na sua imagem. Veja só, né? Somos transformados de glória em glória na imagem dele, na imagem de Jesus, para ser parecido com Deus. Né? Então, a conversão não nos dá apenas a vida eterna. Sim, a conversão nos dá a vida eterna, mas nos dá uma nova vida aqui neste mundo, uma nova vida, como nós já lemos, que ela vai se refazendo para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a imagem de Jesus. Ao longo dessa vida, à medida que crescemos em maturidade cristã, aumenta a nossa semelhança a Deus, tornando-nos cada vez mais semelhantes a Cristo em nossa vida e no nosso caráter. Deus nos redimiu para que sejamos conforme a imagem do seu Filho. Eu vou repetir. Deus, ele me salvou. Deus, ele salvou você, meu irmão. Deus, ele nos salvou para ser igual, para ser parecido, para ser conforme a imagem de Jesus. Então, olha que a conversão é tão maravilhosa, né? Quantos aspectos da conversão. E um dos aspectos da conversão é que Deus, ele, dia a dia, de glória em glória, né? Ele quer nos transformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, Daniel, tem mais alguma coisa aí, né? Parece que eu me lembro, né? Aí isso, né? Na volta de Cristo. Ah, pastor, né? Mas nesse mundo, o senhor sabe que é difícil? Sim, eu sei, né? Por isso está escrito aí, ó, na volta de Cristo, a completa restauração da imagem de Deus. A promessa do Novo Testamento é que assim como somos hoje, como Adão, sujeito à morte, ao pecado, né? Também seremos como Cristo no futuro, moralmente puros, jamais sujeitos à morte de novo. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, diz Paulo aos Coríntios, devemos trazer também a imagem do celestial. Também revela que quando ele se manifestar, disse João, nós seremos semelhantes a ele. Então, irmãos, quando Cristo voltar,
Quando Jesus voltar, nós vamos ser semelhantes a ele. E aí, meus irmãos, não é nada de gradual. Aí é perfeição mesmo. Então, é essa semelhança, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso na glória, isso com Cristo Jesus. Na volta do Senhor Jesus Cristo, nós seremos semelhantes a ele, né? Nós vamos ser como o nosso Senhor Jesus. Aspectos específicos de nossa semelhança a Deus. Vários aspectos revelam que somos mais parecidos com Deus do que com o restante da criação. Vejamos alguns deles, sabendo que é difícil nomear todos. Essa primeira parte aí desse segundo parágrafo é muito importante, né? Vários aspectos revelam que somos mais parecidos com Deus do que com o restante da criação. Nós não somos mais parecidos com um cachorro, com um gato, né? Uma ave qualquer, com um peixe. Não, não. Nós somos parecidos com Deus. Somos semelhantes a Deus, tá? Essa é uma questão importante da gente lembrar, tá certo? Sei que você pode ter o seu animal de estimação, olha, esse bichinho aqui é quase gente, né? Quando a gente começa a pensar assim, não é o bichinho que é quase gente, é nós que somos quase animais, né? Porque jamais, jamais, né, nós devemos olhar e falar assim, mas isso é uma criação, você está certo. Então, eu tenho aqui, ó, tá me perturbando aqui, me arranha tudo aqui, né? É um cachorrinho que eu tenho aqui. Começa a dar aula, ele já pula, já começa a perturbar, não dá sossego, né? Mas vamos lá. Em que aspectos específicos da nossa semelhança a Deus? Primeiro, os aspectos morais. Somos criaturas moralmente responsáveis pelos nossos atos perante Deus. Temos um senso íntimo de certo e de errado que nos separa dos animais. E tem pouco ou nenhum senso inato de moralidade, de justiça. Simplesmente reage ao medo do castigo, à esperança de recompensa. O seu cachorro pode ser muito inteligente, mas ele apenas está com medo de ser castigado, ou ele está na esperança de ser recompensado. Se ele faz uma arte é porque ele sabe que já apanhou por causa daquilo lá, então o instinto dele sabe, eu vou receber um castigo, né? Ou se você, né, treinou ele, vou jogar esse ossinho aqui, se você trazer, depois eu te dou uma comidinha, é aquela esperança de recompensa, né? Então, eles não têm um senso íntimo de certo e de errado, eles não têm. É por isso que você vê, por exemplo, alguns cachorros matando gente, matando criança, né? E não há maldade naquele cachorro, é o instinto dele, é o instinto. Quando agimos segundo os parâmetros morais divinos, nossa semelhança a Deus se assemelha numa conduta santa, justa perante Ele. Mas, por outro lado, nossa dessemelhança a Deus se revela sempre que pecamos. Olha que interessante, né? Quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, dos conhecimentos da palavra de Deus, ou melhor, né? Eu convido você para ler, né? Todos os dias o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e tentar praticar o que está escrito lá. E eu sei, você lê toda a Bíblia, você deve ler toda a Bíblia, mas tente focar no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e tentar praticar aquilo ali, você vai ficar abismado de como você está ficando semelhante a Jesus. O código, sabe, o código de princípios de Jesus. Nós falamos aqui muitas vezes, né, sobre a, como a lei, ela não pode alcançar o que o Evangelho nos fornece. Não tem jeito. A lei é não, 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 não. Você não encontra a palavra amor na lei. Você pode cumprir toda a lei sem ter o amor. Mas você não vai cumprir toda a lei. Veja, você não precisa amar uma pessoa para não roubar ela. Mas o Novo Testamento fala, olha, não rouba. Antes, trabalhe com suas mãos para ajudar os que precisam. Essa é a diferença de um cristão de um legalista. Então, nós temos aspectos morais, um senso íntimo de certo, de errado,
esse sentimento, esse senso íntimo, ele que nos separa dos animais, né? Assim, isso é só no aspecto moral. Vamos para outro aspecto agora, né? O aspecto espiritual. Veja só. Temos uma vida espiritual que nos possibilita que nos relacionemos pessoalmente com Deus, que oremos, que louvemos, ouçamos sua palavra. Olha só, você não vai ver, né? Você não vai ver animais se relacionando com Deus em oração, em louvor, em ler e ouvir a palavra dele. Você não vai ver uma coisa dessa aí, né? Você não vê os urubu orando lá em cima, né? Você não vai ver uma coisa assim. Você não vai ver, meus irmãos, os animais, né? Um cachorro uivando em louvor a Deus. Ele não faz isso aí, né? De jeito nenhum, é o instinto dele. Mas nós, meus irmãos, oramos, nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos, nós queremos ouvir mais de Deus. Então, esses aspectos espirituais, essa vida espiritual nos possibilita uma relação pessoal, uma relação íntima com Deus. É claro, os animais, eles clamam quando estão com fome, quando estão em perigo, eles clamam, mas eles não oram, tá? Não intercedem por seus semelhantes. Você não vê um cachorro orando pelo outro, tá? Então, ser um ser espiritual também significa que possuímos a imortalidade. Isso é outra coisa da espiritualidade, a imortalidade. Nós não cessaremos de existir, mas viveremos no céu, no inferno, né? Então, aqui, nós que cremos em Cristo no céu, mas um outro ser humano que não crê em Cristo, inferno, tá certo? Pode passar, meu irmão, pode pular aí. Aspectos mentais, olha que interessante. Temos a capacidade de raciocinar, pensar logicamente e de conhecer o que nos distingue do mundo animal. Apesar de instintivamente espertos em alguns casos. Olha o João de Barro na construção de seus ninhos. As abelhas na construção de suas colmeias. São atos instintivos que se repetem desde que foram criados. Não podem avançar além daquilo que foram criados. Meus irmãos, o homem, talvez, antes de construir uma casa, vamos pensar que ele morou numa caverna, eu não acredito nisso, mas vamos pensar que ele morou numa caverna. Mas da caverna, ele saiu da caverna, ele foi para uma cabana. Da cabana, ele construiu uma casa. Numa casa, ele constrói um prédio. De um prédio, meus irmãos, ele pode construir uma mansão. E se ele não está contente, ele vai lá, conseguiu colocar o pezinho dele lá na lua. Veja só, o João de Barro, no seu instinto, a casa dele, meus irmãos, a arquitetura dele não mudou, é aquilo ali. Né? É a mesma, já, desde que foi criado, ele tá criando o mesmo tipo de casa, não tem criatividade nenhuma. Mesma coisa com as abelhas, na construção de suas colmeias. Olha o aspecto mental, a diferença do ser humano com os animais irracionais. Por isso, não vemos os chimpanzés se reunir para discutir a melhoria das florestas. Ô, gente, como é que nós vamos melhorar a floresta aqui? Né? É claro que eles não vão se reunir por isso. O homem foi dotado por Deus de conhecimento, e bem ou mal, ele emprega em todas as áreas. Esse conhecimento, bem ou mal, o homem, ele então emprega esse conhecimento em todas as áreas. Pode ser biológicas, pode ser exatas, né? Pode ser humanas, é assim. Por isso, avançamos em tecnologia, sistema de irrigação, criação de instrumentos que facilitam a vida, o uso da linguagem, literatura, arte, só para citar algumas coisas. Né? Por mais que um papagaio fale, ele não é capaz de construir frases por ele mesmo. Duas frases seguidas. Temos uma noção de futuro distante, até um senso íntimo de que sobreviveremos à nossa morte física, sendo que a muitos proporciona o desejo de tentar mostrar-se retos diante de Deus antes de morrer. Esse senso íntimo de sobrevivência depois da morte. Então, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou o senso de eternidade no coração do homem. No aspecto das emoções, não é apenas o fato de ficar triste ou alegre, não. Você vê um cachorro triste, você vê um cachorro alegre, pulando em você quando você chega, triste porque você demorou, você foi embora, né? Então, não é apenas ficar triste ou alegre, mas o fato
de que essa alegria se transforme em admiração, e a tristeza pode se transformar numa mágoa profunda, coisa não encontrada nos animais. Pode pular mais um aí, meu querido irmão Daniel, estamos terminando, os aspectos relacionais, olha só, o casamento, a criação de uma família, a formação de uma igreja, a criação de uma civilização. Então, tudo isso nos distingue dos animais e até dos anjos, né? Passamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Olha aí, comunhão, casal, família, igreja, civilização, né? E, finalmente, os aspectos físicos. Deus é espírito, não possui corpo. Mesmo assim, o nosso corpo nos condiciona a sermos como Deus. Nossos olhos nos possibilitam enxergar, nossos ouvidos a ouvir, nossa boca a falar. Nossos sentidos nos dão a capacidade de compreender e desfrutar a criação de Deus. Que gostoso. Eu posso não apenas olhar, contemplar, eu posso compreender, eu posso desfrutar a criação de Deus. Eu posso dizer, meu Deus, o Senhor é lindo. A criação é linda, a criação é maravilhosa. Porque foi criado por um Deus maravilhoso. O nosso corpo é tão importante nessa semelhança que, na volta de Cristo, continuar fazendo parte da nossa existência por toda a eternidade. Cristo ressuscitou com o corpo. Então, o corpo é muito importante nessa semelhança e na volta de Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, essa é a nossa primeira aula. Eu acredito que esse assunto do homem, né, vai ser um assunto interessante para a gente passar aí algumas semanas juntos, tá bom? E alguém tem alguma pergunta aí? Alguém pode falar alguma coisa? Jaqueline Alexandre levantou a mão. Pode falar, Jaqueline. Tem que abrir o seu áudio, eu acho que está fechado o seu áudio já. Estava fechado, desculpa. É. Eu não entendi se o senhor já explicou, porque eu cheguei um pouquinho depois, quando o senhor disse assim que Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Deus estava falando da mulher também? Ou não? Sim, estava, porque a mulher está embutida no homem, né? Ah, tá. Então, nesse façamos o homem, a mulher também é a imagem e semelhança de Deus. A criação do homem foi primeiro, mas é muito perto, né? Uma da outra ali. Deus nunca pensa só no homem Adão, sabe, Jaqueline? Mesmo quando ele criou, a Eva já estava no coração dele, a Jaqueline também, e o Javier aqui também, né? Amém. Então, ele já estava no coração de Deus, né? Tá bom, obrigada, pastor. Certo, Jaqueline. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu só queria perguntar se vai ter apostila para a gente imprimir. Ah, sim. Ô, irmão Daniel. Oi, pode falar? Tá. Você ouviu a pergunta da Neuza? Sim, eu já mandei no grupo. Está lá a apostila já. Será que eles conseguem imprimir? Consegue, né? Sim, tá no formato PDF, é só imprimir. Certo. Obrigado, Daniel. Então, irmã Neuza, esse nosso Danielzinho aí é um show de bola, sabe? A gente tem que no final do ano, fazer uma festa, convidar ele para ele comer o bolo, né? Porque ele é muito esperto. Eu nem pensei nisso, irmã Neuza. A senhora pensa, viu? Eu gostei dessa pergunta, porque a senhora pensa também. E gostei da pergunta da Jaqueline também. Mais alguém? É que eu sou velha, gosto de papel. Eu também. Eu olho aqui na tela, mas o meu papel fica do lado aqui, né? Mais alguma pergunta? A Zéinha está mandando um abraço. Irmã Irinete, um beijo nesse coração maravilhoso que a senhora tem, tá bom? Muito bem, pessoal. Olha, já que não tem mais pergunta, então nós vamos ficando por aqui na nossa primeira aula. Pessoal, vamos pegar firme, né? Eu fui muito relaxado no semestre passado, eu peço perdão, eu estava com outros compromissos, né? E estava muito pesado para mim no semestre passado. Mas agora, esse ano, eu estou separando um tempo para ficar mais dedicado no seminário. Eu prometo para vocês que eu não vou ser o professor negligente que eu fui nos outros semestres, tá bom? E agora eu estou tentando refazer meu tempo. Eu peço perdão,
Mas agora vamos pegar firme, tá certo? Toda segunda-feira, das 8 às 9, 9 e pouquinho, tá bom? E até mais. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês, amém? Deus abençoe, pastor. Abençoe. Tá perdoado. Boa noite, pastor. Boa noite, Aline. Pastor, só um recado para os alunos, antes da gente terminar a nossa aula. Aqueles novos alunos, a gente tem a Teologia Sistemática 1 totalmente gravada, né? Está no YouTube, eu vou postar lá no grupo para vocês, se vocês quiserem assistir. Deu umas 15 aulas, pastor, acho que mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou 15 a menos. 13 a 15 aulas. Né? Então, para você não ficar tão perdido, talvez você fique, mas o que ele está falando, né? E lá tem toda a introdução sobre teologia sistemática, né? E vai ser, são 5, 6 módulos, né, pastor? Então, Sim. é interessante, você que é aluno novo, que não pegou a Teologia Sistemática 1, assiste também, vai ajudar bastante. Amém. Obrigado, irmão Daniel. Deus Com abençoe. licença, eu ia perguntar como que acha onde está as aulas, pastor? Então, eu não sei, não. O Daniel, Eu vou postar, irmão, lá no grupo lá. ele vai postar. No nosso As outras canal. também? As outras também? Isso, eu vou postar no canal e vou postar lá onde estão as outras também, tá bom? Tá bom, grata, obrigada. Então, tá bom. Deus abençoe, pessoal. Tchau. Boa noite, pastor. Tchau, tchau, pastor. Boa noite. Tchau.